Louvo a Deus por ver tanta gente aqui hoje à noite. E quando eu olho para cada um de nós e você também, e eu fico pensando quantos chegaram aqui hoje e o seu coração está um pouco acelerado ou teve um batimento diferente. Não é porque você tem problema cardíaco, mas é porque alguma coisa não agradável aconteceu na sua vida. Não foi algo que você planejou, não foi algo que você assim esperava, de repente acontece. O lado emocional, todos nós sabemos que todos nós temos as nossas variações emocionais, né? Tem dia que você acorda, você está alegrinho e não sabe por quê, né? E tem dia que você acorda de manhã, que você está triste e não sabe por quê também. Então, o nosso lado emocional varia de acordo com a situação, às vezes que a gente nem é involuntário, não temos um controle emocional disso. Mas todos nós passamos por momentos de dificuldades, de provas, de desafios na nossa vida, e que a gente precisa estar rompendo aí. Por isso, o tema da mensagem eu mudei um pouquinho aí, a perseverança nas adversidades, porque a palavra, o texto está nos levando, nos arremetendo a uma experiência de perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Abra sua Bíblia, senão você pode ler aqui atrás de mim. Tiago capítulo 1, viu gente? Versículo 2 a 4. Eu já compartilhei uma mensagem tipo essa em 2015. Na ocasião nós estávamos vivendo uma situação muito difícil. Meu genro, o pastor Emerson, estava internado na UTI. E aquele dia eu preguei a mensagem, e só então depois que eu fui compartilhado a situação que nós estávamos vivendo. Ninguém sabia, exceto alguns bem próximos, né? Nem o pai e a mãe sabiam do acontecido, do que estava acontecendo. E nós ali apertados por uma situação de revelações terríveis, né? De enfermidade. E nós não podíamos falar com ninguém, não podíamos gritar para ninguém, a não ser esperar o desenrolar dos fatos, das coisas que estavam acontecendo, né? E a melhora não veio rápido, pelo contrário, foi piorando, né? Como vocês sabem, no dia que a Damares me ligou lá, pai, vem aqui, né? E eu falo o que está acontecendo, né? Até que ela falou, pá, o Emerson está indo para a UTI. E na UTI ele ficou 15 dias internado. Entre a vida e a morte, né? Entre a vida e a morte, literalmente. Não era uma coisa assim de brincar de doente, né? Era um momento muito difícil que ele passava, a Damares com certeza, e nós também sofríamos junto. Depois a Aparecida também entrou nessa aí depois, né, Aparecida? Para apertar o coração, a igreja viveu isso, e a gente está assim, vivendo. Então foi na ocasião que eu compartilhei essa palavra, onde a Bíblia nos exorta a isso que está escrito aqui. Vamos ler. Primeiro capítulo de Tiago, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Meus irmãos, lendo de novo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então a Bíblia fala que 3 situações, 3 instâncias. Primeiro é a alegria de estar passando provação. Parece uma incoerência, parece uma coisa contraditória, mas a Bíblia nos exorta a isso, né? Outra tradução fala tentação. Não, a Bíblia, com certeza você vai entender que não está falando aí que ao cair em tentação você ter alegria, né? Então está falando da provação. Algumas traduções falam tentação.
Mas aí a gente entende que passar por provação, essa alegria, vai nos levar a uma vivência de esperança, melhor, de perseverança, e essa perseverança para ter uma ação completa, ou seja, para que o quadro seja completo, sejamos perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então a gente entende aqui que o propósito da perseverança, ele é para nos ajudar. Como nós entendemos que ao passarmos por ter motivo de toda alegria, e para a gente pensar por que alegria, então nós precisamos entender o propósito da provação, o propósito da tribulação que você está passando. Então, se nós entendemos o propósito, precisamos pensar dessa forma, que é nos aperfeiçoar, é nos desenvolver em nosso coração, em nosso ser de crente, de pessoas, uma perseverança. A perseverança quer dizer o quê? Continuar apesar de, Então, não independe do que for, não independe do que venha contra, o que está te atingindo, me atingindo, eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar na minha confissão a Deus, eu vou continuar na minha escolha para o Senhor, eu vou perseverar, não vou voltar atrás, não vou recuar nisso, e isso vai me levar a uma perfeição, um aperfeiçoamento, e esse é o propósito. Ela tem como propósito também nos corrigir, diante daquilo que nós vamos aprendendo, e a gente vai, como se diz, crescendo com Deus, vamos sendo promovidos, vamos dizer assim, de crentes imaturos para crentes mais maduros, experientes, Então a gente vai sendo promovido, a gente vai aumentando, dilatando a nossa vida de fé e crescendo com Deus. Acho que essa é a primeira coisa, de entender, de compreender que a provação tem um propósito, ela tem um propósito. E o que o texto diz aqui de alegria, de perseverança e de resultados e crescimento, é para aqueles que perseveram, para aqueles que continuam. Aqueles que são reprovados na prova e recuam, os resultados não são bons, com certeza. O resultado para aquele que é reprovado na prova, os resultados não são bons. Aquilo que vai resultar na vida, aquilo que a pessoa vai colher da sua experiência não vai ser boa, vai ser algo negativo. Mas nós estamos falando aqui do que é positivo, daquilo que nós temos que estar perseverando, continuando. Então nós entendemos também que o propósito da prova, isso que nós vamos enfrentar, se entendemos o propósito, nós vamos enfrentar a provação de cabeça erguida, de cabeça levantada. A gente entende que eu tenho que passar por essa situação, então, levantar minha cabeça. Eu vou entender que aquilo que está vindo sobre a minha vida, que vem como um propósito de Deus para mim, uma permissão de Deus para mim, e eu entendi isso, então eu vou enfrentar de cabeça erguida. Entendi o propósito. Mas em segundo lugar, a gente pensando nisso aí, é importante a gente saber separar a diferença entre provação, maldição e tentação. A gente poder separar, e essas coisas podem estar interligadas, dependendo da reação nossa, do resultado, mas a gente separar o que é uma provação, de uma maldição e de uma tentação. A tentação advém da onde? Da nossa carne. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde é que procedem? De onde que vem? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, ou seja, de onde é que vem a tentação? A tentação, ela tem uma origem específica. Ela é resultado, é fruto da nossa carne. Pastor Willi pregando aqui, mostrando o desenho ali, enquanto o nosso ego governa, os frutos da carne prevalecem, Então, se temos às vezes consequências, lutas, dificuldades, batalhas, nós entendemos que todo pecado tem consequência, todo pecado tem consequência, e algumas pessoas estão aí pagando duramente, sofrendo duramente, por consequência de erros. Então ele errou, falhou, ela errou e falhou, as consequências do seu pecado vão trazer sobre a sua vida algumas consequências que vão perdurar, que vão, como se diz, marcar para o resto da vida.
Algumas situações, elas não vão ser apagadas facilmente. Então, às vezes, as tentações que nós sofremos aí e sujeitamos a nossa vida vão trazer consequência. Então, tentação é uma coisa, é a nossa carne, a nossa cobiça, que diz, faz, vai, e aí nós nos sujeitamos a isso e vamos receber consequência. As maldições, o que é a maldição? A maldição é consequência de quê? Dos nossos pecados. Uma vez que eu pequei contra Deus, saí debaixo do guarda-chuva de proteção de Deus, obviamente as tempestades espirituais que estão caindo sobre a minha vida, e eu estou em pecado, em rebelião contra Deus, agora estou sujeito às tempestades espirituais, àquela não proteção de Deus em favor da minha vida, eu vou estar sujeito às coisas que vão cair sobre mim. Aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 16 em diante. As promessas são 15 versículos, e aí vem as maldições por mais de 60 versículos. A gente olha aquilo que é colhido, sair debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Uma vez que saí debaixo da proteção de Deus, estou sujeito a receber as consequências da minha desobediência. E vai cair sobre a minha vida. E eu vou sofrer. E pessoas vão sofrer. A minha família vai sofrer. Meus filhos vão sofrer. Outras pessoas sofrem. Nós entendemos que a consequência disso, né? Aí a Bíblia fala que visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A gente fica pensando assim, de um erro, de uma falha, e isso está falando de maldição, que uma pessoa erra, um pai peca, vamos dizer assim, comete algum tipo de transgressão, e os seus filhos não vão pagar o pecado. Não é o pecado dos pais, mas é a consequência dos pecados, é a maldição que alcança os pais, fez os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, gente, não é a culpa do pecado, mas é a consequência do pecado, é a maldição. E aí nós entendemos que alguns pastores, missionários, etc., convocam a igreja, faz a propaganda dizendo que venham que nós vamos orar para você e nós vamos quebrar todas as maldições que estão sobre a sua vida. Coitado dele, enganado ele está, muito enganado. Para começar, ele não é Deus, não é Jesus para perdoar e livrar as pessoas dessas consequências. Porque se é consequência do pecado, somente um conserto com Deus é que vai reparar essa situação. Não é simplesmente ele receber uma oração, eu como pastor fazer uma oração para você, e você está coberto com a minha oração e toda a maldição foi desfeita. Foi não. Foi um pecado que abriu a porta. E a maldição alcança, muitos estão sofrendo por isso, e a gente vê as consequências de problemas se repetindo, de pais em filhos e netos, etc., por consequência da maldição. Da maldição. E a gente vê assim, isso é uma aprovação? Não, é uma consequência de algo que nós estamos sofrendo, pagando, por consequência daquilo que os pais fizeram, os seus filhos, os netos, estão pagando a consequência. Uma vez que Jesus entra na história da família, é quebrada a maldição. Jesus entrou, quebra a maldição. A aprovação é o quê? A aprovação, que também nos alcança, é algo por permissão de Deus. Aí sim é uma permissão. Deus tem um propósito, Ele tem uma intenção com a aprovação, então Ele vai trabalhar na nossa vida, né? E isso também mostra que tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado. Tem um tempo, porque a prova tem um objetivo aqui que nós sabemos. Tem tempo determinado, mas tem algumas provações que duram tempos e tempos, né? Por exemplo, José só na cadeia ficou 12 anos. José só na cadeia ficou 12 anos. Então tem uma consequência que pode ser estendida por muito tempo. A dura provação. Deus tinha um propósito, mas o propósito sobre a vida dele custou caro para ele. Custou caro para ele. E só de cadeia ele pegou 12 anos, inocente. Então a gente pensa assim, passa rápido? Não, não passa rápido. Porque Deus tem um tempo determinado, tem um propósito, Ele tem um objetivo com aquela situação que está permitindo na sua vida. Então Ele quer trabalhar algo, quer te forjar de alguma maneira para chegar naquilo que Ele quer fazer. Então nós temos que entender isso, separar essas coisas.
O que é que está acontecendo na minha vida? É consequência de uma tentação, de um pecado, é uma maldição, ou é uma provação? Então, se eu sei separar essas coisas, e bem-aventurado e feliz é aquele que consegue separar isso, diante daquilo que está passando. E aí eu estou falando aqui com muitas pessoas, cabeças e pensamentos aqui, e estou dizendo assim, será quantos de nós entendemos, fazemos essa diferença? Eu sei o que é uma tentação, eu sei o que é uma maldição, eu sei o que é uma aprovação. Então, se eu consigo separar essas coisas daquilo que eu estou sofrendo, porque a consequência, vamos dizer assim, o dia mal nos alcança, e quando o dia mal chega para nós, e aí eu começo a sofrer alguma consequência de uma situação que me atingiu ali, vamos dizer assim, me alcançou e eu estou sofrendo, e aí a gente às vezes tem algum tipo de perda, algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento, e muitas das vezes nós não conseguimos raciocinar, pensar, falar, não, agora eu vou separar as coisas, né? Mas o dia mau chega, e às vezes nós não temos esse filtro de pensar, eu estou passando por uma dificuldade no momento, eu estou passando por uma situação que eu posso chamar de um dia mau para mim, de um tempo mau. O senhor, a senhora, você consegue separar isso? Você consegue separar que o que está acontecendo com você, o que é uma consequência de quê? Aí a gente pode colocar aqui uma dificuldade que a gente enfrenta às vezes, consequência da própria vida natural, das coisas que são natural. É isso, a gente sabe que, vamos dizer assim, dá uma enchente numa cidade, por exemplo, como tem acontecido no interior aí, e alguns perdendo casa, perdendo pertences, etc. E a enchente não atinge só, né, vidas de não crentes, de pessoas que estão lá sofrendo por consequência de alguma coisa, né? Mas vida de crentes também, irmãos também sofrem esse tipo de coisa. E ele vai pagar, vai ter uma consequência, vai ter uma dificuldade de enfrentar ali. E às vezes a gente tem que entender que coisas naturais nos alcançam também. E eu tenho que saber lidar, vou discernir isso. Essas coisas que eu estou sofrendo, é por quê mesmo? O que é que está acontecendo? E se eu entendi que Deus pode então usar uma situação difícil, para assim Ele provar a minha fé, amém. Aconteceu uma catástrofe, uma situação natural, e eu estou pagando um preço, posso encarar isso como uma provação também. Posso encarar isso como uma situação que Deus está me enquadrando para trabalhar em alguma coisa na minha vida. E eu entendi, então eu posso separar isso. E aí eu posso pensar em levantar a minha cabeça e dar glória a Deus. E agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado. Ao invés de ficar me esperneando, bravejando, murmurando, reclamando, xingando, até a terceira e quarta geração do prefeito, a gente poder falar, Deus, muito obrigado. O Senhor está me colocando numa situação que o Senhor espera que eu tenha uma reação certa. O Senhor espera que eu me veja, né, diante de uma situação em que eu preciso superar isso, preciso enfrentar isso. Então, bem-aventurado aquele que sabe separar, entender, e olhar para a situação e falar assim, eu entendo que isso é uma aprovação. E aí eu entendo que a aprovação é necessária. Já compartilhei isso algumas vezes aqui, vou repetir mais outras tantas, e eu entendi isso, que a aprovação é necessária. Eu preciso ser provado, eu preciso ser provado, você precisa ser provado. Gente, por que é necessário? Se nós entendemos que a aprovação, Deus tem um propósito, o propósito, o resultado daquilo é o que mesmo? Não é minha destruição, é meu aperfeiçoamento, é desenvolver em mim uma personalidade, uma pessoa perseverante, e que o resultado disso vai me levar a uma vida de integridade, de melhor aperfeiçoamento. Eu tenho compreendido isso, e quando eu entendo isso, que para mim crescer na fé, você crescer na fé, você avançar na vida de fé, você precisa ser provado. Você precisa ser provado. Então, não peça simplesmente falar, livrar do mal é uma coisa, Deus livra-nos do mal. O mal é o mal, longe de nós, que Deus te livre. Mas a provação é necessário que ela venha. É necessário que Deus te coloque em situações para te colocar no estreito, no apertadinho, porque Ele tem algo para se revelar da pessoa dEle para você, para mim também. Vamos compreender a pessoa de fidelidade de Deus. Eu compreendi isso, eu tenho entendido isso na minha vida, e eu não
sei fazer a separação entre as coisas. E eu entendo que, se eu estou sendo provado, aquilo que eu tenho que fazer agora é esperar, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, a esperar o tempo em que Ele vai resolver a situação. E isso, independente de classe, de cor, de credo, falando de crente no caso, né? Aprovação. E a gente tem, todos nós somos submetidos a um tipo, uma situação que nós somos apertados, que nós somos levados para uma moenda e ser trabalhados. Então eu entendi isso. Então, bem-aventurado você que compreendeu isso. Então, sem elas, essas provações, nós não vamos crescer. Sem elas, nós não vamos compreender mais sobre a fidelidade de Deus. E todos nós queremos ter novas experiências com a pessoa de Deus, novas experiências. E às vezes nós queremos ter a experiência, e acontece isso com certeza, Deus podendo se revelar pela palavra dele para nós. Nós podemos estar conhecendo a Deus pela revelação da palavra. A revelação da palavra, estamos compreendendo a pessoa de Deus, crescendo no conhecimento dele a cada dia, pela revelação da palavra. Alguns outros preferem o lado mais fácil, que é o lado de visões. Eu quero ter visões das coisas de Deus, né? Eu quero ter visão. Então, voltando na história de José de novo, a experiência que ele viveu foi resultado de 2 visões que ele teve. Então Deus deu 2 visões para José, e aquela, para se tornar, ou ver a realidade daquelas 2 visões que ele teve, para se tornar realidade, de experiência, de vivência com ele, ele passou por uma peregrinação que eu acredito que você não quer passar, nenhum de nós queremos passar. Então, ter uma visão, a gente pensa assim: eu quero conhecer Deus por visão, eu quero ter uma revelação do sobrenatural de Deus, com isso eu estou crescendo, estou dando glória a Deus, é só, como se diz, emoção positiva. Não, muitas das vezes a visão que Deus dá, a revelação que Ele traz para nós, vai trazer algumas consequências que eu vou passar, e que eu vou sofrer, que eu vou estar experimentando na minha vida, para que eu cresça. A história de José te ilustra muito bem isso. Teve 2 revelações sobrenaturais, mas para ver concretizar aquela experiência do que Deus tinha revelado, custou muito caro para ele. Foi algo muito caro para ele. E não foi fácil. E com certeza esse momento não é fácil. Com certeza esse momento não é fácil. Então nós entendemos que Deus fala com a gente, Deus trabalha no coração da gente, Deus tem nos levado a esse amadurecimento, a esse crescimento. E entendemos também que outras lições que a gente pode aprender mediante as provações. E a primeira delas que eu quero frisar aqui e voltar mais no final, é quem é o Senhor da situação. Quem é o Senhor da situação? E eu acho que diante daquilo que nós estamos vivendo, do que você está passando, do que eu esteja passando, de que Deus está permitindo, ou a consequência do que está me acontecendo, eu tenho que refletir e pensar, ter muito bem claro isso no meu coração também, quem é o Senhor da situação? Quem é o Senhor da situação? Quem é que está no governo? Quem é que está no comando da situação que eu estou vivendo? E um dos senhores que comanda no momento da prova, da nossa dificuldade, sabe qual é? São as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Aliás, é impossível que você esteja passando por um aperto, numa situação de estreito, e as suas emoções não ser a primeira a dar o grito, o aviso. Pastor conversando comigo, o pastor Hermes, essa semana, e ele foi lá em Vila Velha fazer uns exames, e descobriu que o coração dele está com refluxo, a válvula está trabalhando mal. E quando ele veio conversar com a gente aqui, ele falou: rapaz, eu confesso que eu fiquei preocupado, eu fiquei soprando, que a notícia não foi boa, a notícia não foi agradável. Ele foi lá para fazer uns exames, e todos os exames que foram sendo feitos, tudo bom, ótimo, até fazer o ecocardiograma. Quando chegou no ecocardiograma, que ele viu lá o coração dele no computador, batendo lá e voltando o sangue, fazendo refluxo do sangue, e o médico olhou e deu um probleminha aqui.
E esse probleminha tirou ele de rota. Esse probleminha tirou ele do centro. Esse probleminha começou na mente a ser multiplicado por 5, por 10, por 15, por 20, por 50, que nós somos assim, né? E aí começamos a multiplicar os nossos problemas. Já começamos até a se ver no caixão, né? Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Agora acho que eu vou vou preparar aqui a minha vida, né? Então a nossa emoção, é impossível que você separe as suas emoções da situação que você está vivendo. É impossível. Está intrínseca, nós somos emocionais. Nós somos emotivos, não é isso? Então é impossível que a gente separe o meu estado emocional da situação. Uma notícia ruim, ela vai me entristecer, e é rápida, de imediato. Assim como também com uma notícia boa, te muda também para o lado bom. Você se alegra, você sorri, você dá pulinhos, e etc. Mas nós estamos falando aqui da aprovação de um momento difícil. E quando recebe a notícia, né? Como se diz, nós estamos ali para baixo. E começamos agora a agir, a reagir, de acordo com as nossas emoções, conforme ela manda. É isso, e o médico, na hora que perguntou para ele, você está com seus pés inchados? Ele, não. Você sente cansaço? Não. Você sente isso? Também não. Você tem aquilo outro? Também não. O médico, não estou entendendo. Ele não sentia nada disso. Mas quando ele chegou em casa, o que aconteceu? Ele estava sentindo tudo. Começou a sentir todas as coisas. Ele disse, eu não tinha percebido, mas eu estou com falta de ar, os meus pés estão inchando, e isso, aquilo, outro. Então, gente, as emoções começam a ditar como tem que ser as coisas. E por isso que a gente fala assim, quem é o Senhor? Quem é que está mandando na situação? Quem é que está mandando na situação? Muitas das vezes, a notícia que chega, aquilo que nós vemos, que nos acomete, as emoções começam a ditar. É assim que você tem que fazer, é assim que você tem que reagir, é assim que tem que ser. E daqui a pouco estamos comprando caixão, porque o negócio está feio mesmo, né? E quantos vivem essas doenças psicossomáticas aí que vão dominando a mente, vai levando a pessoa a um estado de cada vez pior, cada vez mais ruim, cada vez pior. E aí, como se diz, aqui não tem jeito mais, né? Conheço pessoas que já há muitos anos que eu a conheço, falando de enfermidade, e digo, está vivendo. Já tem 20 anos que está mal, está ruim. Todo dia que encontra, como é que está ela? Ih, rapaz, o negócio está feio. Como fala a palavra de hoje de manhã, está com uma leira de exame, está dando coisa ruim. É verdade, está tudo ruim, pastor, está tudo difícil, ô crise, ô céu, ô luta. Eu não sei se eu vou aguentar. Tem 30 anos que eu conheço com as mesmas coisas. A mente e a emoção está ditando, está dizendo, é assim que você tem que fazer. Quem é o Senhor da situação? Quem é o Senhor da situação da sua vida? Quem é que está governando? Quem é que está dando as ordens? Quem está no controle de tudo? Se é suas emoções, você vai de mal a pior. Você vai de mal a pior. Porque ela vai ditar para você como você tem que reagir, como você vai pensar nas coisas. E o nosso inimigo, o diabo, que anda ao nosso derredor, está caçando oportunidades. 1 Pedro 5, verso 8, o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém com quem ele possa tragar. E sabe onde que está falando no verso 7? Por causa de uma situação de ansiedade, uma situação de aflição de alma, e a gente começa a dar aberturas para o inimigo. Agora entra uma questão espiritual, porque o inimigo começa a pegar a sua situação de fragilidade e trabalhar contra você, te levar para uma situação ainda pior. Quem é o Senhor da situação? Quem é que está governando? Se as suas emoções, cuidado, porque os seus pensamentos vão ser povoados de outras ideias e pensamentos diferentes, e o inimigo vai aproveitar de situação para que você pense ainda pior, que você valorize as coisas piores e não de melhora. Quem é o Senhor da situação? Quem é o Senhor? A gente pensando aqui das pessoas que nos cercam. A gente sabe que tem pessoas que são super reservadas, não compartilha nem pedido de oração de um estado que precisa de oração, não compartilha, com medo daquela conversa passar para frente de maneira errada, errônea. Mas tem gente que nos cerca que já interfere na nossa vida,
Na verdade, nós somos cercados por pessoas assim. Gente, para dar opinião, para ter achômetro, para ter receita, então, nem se fala. Que tem de médicos e médicas aqui, farmacêuticos, etc., para receituários prontos, né? E o remédio santo que eu tomei, vai lá, que é isso, até chá de minhoca, já me falando que tem. Verdade, estou exagerando não. Chá de minhoca. Fermenta a minhocazinha lá e põe lá para aí depois tomar o chazinho. Misericórdia. Gente para querer nos ajudar, tem gente que aparece de tudo quanto é canto, pessoas com a sua opinião, com a sua visão, com a sua experiência, com a sua revelação, com o seu achômetro, e taca em cima da gente as receitas, como nós temos que proceder, como nós temos que agir. Algumas pessoas são pessoas de Deus, algumas são pessoas que servem o Senhor, tem sim coisas para compartilhar de Deus para nós, mas tem algumas que ela parece que é enviada do adversário, só para complicar, só para deixar as pessoas confusas, não saber qual é a direção. E a gente pensa assim, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que está interferindo na sua vida, diante do problema que você está vivendo, do desafio que você tem, e que você precisa sair, precisa pelo menos enfrentar de cabeça erguida? Quem são quem é na verdade o Senhor da situação? Pessoas que exerce domínio. Nós sabemos que isso é uma verdade hoje em dia, né, onde pessoas tentando controlar as outras aí, cada um querendo manipular o outro, querendo fazer com que os outros ajam, consumam, façam o que tem que fazer, conforme eles acham que tem que ser. Esse poder de influência sobre os outros, as pessoas. E às vezes são nossos amigos, às vezes é alguém que nos cerca, parente, etc., que estão ditando para a gente como é que tem que ser, qual é a resposta certa, e aí você pode ficar pior do que estar, mais inseguro, porque às vezes a resposta não vem dessa forma, As circunstâncias, elas nos apertam, né? E nos obrigam a reagir também, e a gente sabe que as circunstâncias, nós estamos falando da circunstância, é o quadro que nós olhamos e que nós vemos. E aí eu fico pensando que até mesmo um quadro, um diagnóstico ali, um resultado clínico, que está dizendo alguma coisa ali de fato, aqui ó, comprovado, é isso mesmo. Nem mesmo isso nós podemos estar dizendo, é isso mesmo, vou aceitar como palavra final. Não é mesmo? A irmã Fatinha lembra disso. Quando ela chegou com o resultado, né, clínico, estava lá, seu quadro é esse daqui. E ela, aflita, preocupada, veio conversar comigo, eu falei, irmã, e o que foi que Deus te falou? Qual foi a palavra de Deus para o seu coração? Deus já te deu um veredito? Deus já te deu uma resposta de que isso aí é o que tem que ser aceitado? O resultado é isso aí que não pode ser mudado? Ela falou, Deus não me falou nada. Deus não me falou nada. Eu falei, então busca a resposta de Deus. Muitas vezes a circunstância que está nos apertando, nos envolvendo como uma teia, que está nos apertando ali, ditando para a gente como a gente tem que proceder e agir, e a gente vai aceitando, acho que não tem jeito mais, o quadro realmente está complicado, eu tenho que simplesmente aceitar isso, eu tenho que aceitar isso. E quem disse que nós temos que aceitar? Quem disse que nós temos que simplesmente concordar com tudo que está acontecendo? Não é isso? Então a gente tem que entender que as circunstâncias não deve estar sendo o Senhor da situação sobre a sua vida. O Senhor da situação sobre a minha vida, a sua vida. Não pode ser o Senhor. Porque nós entendemos que nem mesmo o meu próprio ego pode estar sendo o Senhor da situação. E nós sabemos que pensamentos positivos, né, maneira de estar enfrentando as dificuldades de cabeça erguida, coisa do próprio homem, do ego, né, daquela pessoa que é forte, daquela pessoa de uma personalidade forte. E aí dizem que nós, a maioria dos homens, somos assim, né, que aguentamos calado, né, que aguentamos ali, não, eu sou o cara mesmo, eu vou romper essa situação. Quem é o Senhor da situação? Seu ego?
a sua condição de dizer que você é forte, que você supera, que você vence, que você vai sair lá na frente, caladinho, sem gemer? É isso? É nosso ego? Pode resolver a situação? A gente olha para mim mesmo e fala assim, não, eu vou enfrentar isso, eu vou encarar isso aqui, eu vou tirar de letra, vou tirar de escanteio aí a situação e vou vencer. Então o nosso ego, o nosso achômetro de que eu vou vencer a situação, eu vou vencer a situação. E às vezes nós estamos aí esquecendo que o nosso braço de carne não pode ser a nossa força principal. Não é seu braço de carne. Maldito o homem que tem confiado em si mesmo, no seu próprio braço, dizer assim, não, eu sou. Esquecemos que nós somos de barro, esquecemos que nós somos frágeis, né? E que nós precisamos apelar para o verdadeiro Senhor da situação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a gente entende que Ele nos chama para esse alívio. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ele fala, lançai sobre mim a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós, é aquele que está conosco, as promessas, as palavras, e nós entendemos que Jesus é, na verdade, a pessoa que pode nos ajudar, a pessoa que pode te ajudar. E uma das coisas que eu entendo sobre a pessoa de Jesus para nós, Ele sendo Deus, o Senhor, é que Ele compreende exatamente a situação que nós estamos passando. Talvez um diagnóstico, uma ressonância daquela mais perfeita que tenha, não dá o resultado exato. Mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, passa a vista e sabe exatamente o que está acontecendo. Ele já mediu a situação, e Ele com certeza é a aprovação, e Ele já sabe o propósito daquilo que está acontecendo. E aí Jesus com certeza pode nos dar no Espírito Santo uma certeza de que Ele passou pelas mesmas coisas. A Bíblia fala que Ele foi tentado, provado, testado em todos os pontos, como nós. Em todos os pontos da vida dele, da existência dele, Ele foi testado, foi provado. E em nenhuma situação Ele errou, em nenhuma situação Ele pecou, em nenhuma situação Ele se mostrou frágil, porque Ele tinha ali a sua inteira confiança na pessoa do Pai. Inteira. E nada, nenhum minuto da vida dele, assunto para outra mensagem, nenhum minuto da vida dele, Ele viveu para si mesmo. Ele viveu inteiramente confiado que em tudo havia um propósito aos olhos do Pai. E Ele se sujeitou a isso. E quando Ele olha para nós sendo provados, Ele sabe exatamente que o que está no coração do Pai, para a sua vida, para a minha vida, exatamente o que é. E Ele sabe o quanto que você pode suportar, o quanto você não vai suportar, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa variação emocional, as nossas dificuldades, os nossos limites, como ser humano, como pessoa, que cada um de nós aqui temos uma estrutura diferente. Ele sabe exatamente o limite de cada um, e aquilo que Ele permite alcançar, é exatamente a medida em que você pode enfrentar, suportar. Ele não permite que você seja tentado, provado além das suas forças. Ele não permite. Quando a gente fala da diferença, o apóstolo Paulo escreveu para nós lá em Coríntios, ele falando que teve momentos da vida dele que ele se desesperou da própria vida. Ele desesperou. Ele foi tão provado, foi tão moído na consequência de realizar a vontade de Deus na vida dele, que chegou a um ponto que ele falou assim, eu me desesperei da própria vida. Chegamos ao ponto de desesperar da nossa própria vida. Ele tinha um limite um pouquinho a mais do que o nosso. Ele tinha uma tolerância a mais do que a gente. Ele com certeza era um cara que Deus o levou a uma experiência de vivência com o Pai, de ter as revelações de Deus na vida dele. E cada vitória que ele tinha, mais perto diante de Deus, mais chegava perto do Senhor. E é uma maneira como Deus quer se revelar para nós, nos levando essa caminhada de perseverança. E Ele se revelando para nós como Deus fiel, se renovando na nossa vida cada dia mais, e a gente se achegando a Ele, conhecendo a pessoa do nosso Deus, e a gente servindo, né?
de coração, conforme entendemos que temos que servir. Então, a gente olhando para nós, vamos pensar assim, né? Então, aquilo que nós vamos receber de bem, de resultados bons, vai depender da minha reação certa, da minha reação para o lado certo. E a gente sabe que a provação, que não é uma tentação, pode se tornar uma tentação para a gente. Porque Deus me coloca numa situação de aperto e eu vou ceder. Eu não vou perseverar, eu vou, como se diz, a gente pegando lá o povo lá no deserto. Deus conduzindo o povo passo a passo, dia a dia, diante de cada situação. Faltou água, o que o povo fez? Reclamou, murmurou e confusão para lá. Mas por causa de quê? Uma provação. Deus estava dirigindo cada metro, cada situação que eles iam enfrentar era cronometrada pelo tempo de Deus. Tinha sido profetizado os 40 anos de deserto. Sabe onde é que está essa profecia de 40 anos de deserto, a revelação de Deus? Foi os 40 dias que os espias passaram lá, na terra prometida, caminhando lá, conhecendo o lugar. Deus falou assim, quando os 40 dias dos espias lá, vai ser os 40 anos que vocês vão passar no deserto. Deus determinou o tempo, 40 anos. Então, por isso rodavam ali o relógio de Deus, o tic-tac de Deus, marcando cada tempo. E aquilo que eles tinham que passar por provação, não aprovando, não passando ela, virou tentação. Por que tentação? Começaram a reclamar, começaram a praguejar, voltaram para os deuses, caíram no pecado e assim por diante. A aprovação, que era algo para dizer, sejam aprovados, eles foram reprovados porque se sujeitaram, voltaram atrás, negando a Deus. Então, quando a gente olha para nós, diante da aprovação que Deus permite na sua vida, reaja da maneira certa. Reaja da maneira certa. A maneira certa é o quê? Escolha viver para Deus. Escolha viver para Deus. E eu tenho um capítulo na Bíblia aqui que eu gosto de ler e vejo a história daqueles homens ali, que é o Hebreus capítulo 11. Quando eu olho aquele capítulo, que eu passo os olhos ali naqueles heróis da fé ali, eu fico impressionado. Quando Deus fala de homens que viveram errantes pelo mundo, sem ter casa, sem ter condição de vida digna, por servir o Senhor, perseguido de todo tipo de jeito e sorte, mas eles escolheram não amar a própria vida para estar vivendo em obediência a Deus. Eles escolheram, reagiram da maneira certa. Alguns que marcaram a história da igreja e pagaram com as suas vidas, a grande maioria deles, pela sua fé em Cristo, pela sua fé em Deus, pagaram com a própria vida. Eles reagiram da maneira certa. Eles escolheram vencer na perseverança daquilo que Deus tinha permitido na vida deles. Tem motivo de toda alegria a você passar por uma aprovação, seja questão de saúde, seja questão família, material, seja a situação de abandono, como alguns às vezes se sentem ou já foram, injustiçado, caluniado, não importa a situação que tem sido provocada na sua vida, reaja da maneira certa, permaneça com Deus, permaneça com o Senhor, porque Ele tem muito para se revelar diante de você. Então, com certeza, saiba que a aprovação que você enfrenta é a medida das suas forças, né? Saiba disso, e Deus tem, com certeza, algo novo para te conceder na sua vida. Então, concluindo, a nossa palavra aqui, a aprovação é para o nosso crescimento, nos fortalecer a cada experiência, né? E a gente entendendo que nós somos barro nas mãos de Deus, à medida que nós somos amassados, né? Será mais fácil para Ele nos modelar, cada vez que a gente passa. E a gente conhece algumas pessoas entre nós, que são crentes exemplar, pessoas que a gente admira, pessoas que nós aprendemos com elas, mas ele não é o modelo, essa pessoa não é o modelo, pelo qual Deus quer te provar, te aperfeiçoar. O modelo é Jesus.
O modelo é Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa que a gente conhece pessoas, eu quero ser igual àquela pessoa ali, eu quero ser como aquela pessoa ali. Não está errado, porque o apóstolo Paulo disse isso, né? Que ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quando a gente olha o modelo, aquele modelo que Deus tem como referência para nós, não é o irmão, não é a irmã, é Jesus Cristo, é Jesus. E por isso Ele quer aperfeiçoar a nossa vida, por isso Ele quer aperfeiçoar a sua vida. Então por isso Ele precisa te amassar como um barro, e que esse barro fique bem molinho, bem maleável, para quando Ele estiver trabalhando no seu caráter, na sua personalidade, na sua vida, Ele possa estar te moldando à imagem de Cristo.